Nessa aula, pessoal, nós vamos começar a analisar as características do período colonial brasileiro, fazendo um estudo temático comparativo do ciclo do açúcar e do ciclo do ouro ao mesmo tempo. Começaremos a nossa análise pela estrutura econômica. Vamos lá? O período colonial ele começa a partir do ano de 1530, quando o governo português envia para o Brasil aquela que seria a primeira expedição colonizadora da nossa história, sob o comando do fidalgo ou nobre Martim Afonso de Souza. O Martim Afonso ele veio para o Brasil com todo o aparato montado e organizado por Portugal, e o rei Dom João III deu ao Martim Afonso de Souza duas deliberações. O rei deu ao Martim Afonso duas grandes determinações. Primeira, Martim Afonso viria para o Brasil para montar núcleos de povoamento. Quando a gente diz montar núcleos de povoamento, estamos falando de montar vilarejos, montar cidades, que representa, na verdade, ocupar efetivamente o território, porque somente com o território ocupado teríamos a garantia de que o Brasil não seria invadido por estrangeiros, ou que Portugal não correria o risco de perder o Brasil para estrangeiros. Então, a primeira deliberação de Martim Afonso foi essa. Martim Afonso veio para cá para montar núcleos de povoamento no Brasil. E a segunda deliberação do Martim Afonso foi que ele viesse para o Brasil para encontrar o ouro. Por isso que ele teve todo o aporte, todo o aparato de Portugal, porque a ideia da expedição colonizadora era vir ao Brasil não apenas para vasculhar o território, e sim para descobrir aqui metais preciosos, porque, como nós vimos na aula anterior, a Espanha descobriu esses metais. E se existem metais preciosos na América Espanhola, dada a proximidade da América Espanhola com o Brasil, a possibilidade de haver metais preciosos no Brasil era muito grande. Como Portugal estava em crise, porque o comércio de especiarias estava declinante, vimos isso na aula anterior, como Portugal estava em crise, porque o comércio de especiarias estava declinante, vimos isso na aula anterior. Se o Martim Afonso encontrasse ouro e prata no Brasil, todos os problemas de Portugal estariam absolutamente resolvidos de uma só vez. De modo que Martim Afonso também veio para cá com o objetivo de encontrar metais preciosos. Martim Afonso, ele fundou, no ano de 1531, dois núcleos de povoamento. Os primeiros dois núcleos de povoamento da história do Brasil foram fundados em 1531. Ambos no atual estado de São Paulo, a Vila de Santo André e a Vila de São Vicente. Santo André e São Vicente só não são consideradas as cidades mais velhas do Brasil, porque elas foram fundadas como vilas. Mas Martim Afonso cumpriu a primeira deliberação que lhe foi dada, que era exatamente montar núcleos de povoamento no nosso país. Com relação à segunda deliberação, que era encontrar metais preciosos, isso ele não conseguiu. A expedição colonizadora de Martim Afonso só percorreu o litoral brasileiro. A expedição colonizadora só percorreu a faixa costeira
só percorreu a faixa litorânea e nós sabemos que na faixa litorânea não existia ouro. O ouro só viria a ser encontrado bem depois, no final do século XVII, 1698, por um movimento que a gente vai estudar, denominado de bandeiras. Então, o acesso ao interior do Brasil era muito difícil, praticamente impossível, porque existia uma floresta chamada Mata Atlântica, que tornava o acesso ao interior do Brasil muito, muito difícil, quase que impossível. De modo que, como Martim Afonso não conseguiu encontrar o ouro, Martim Afonso, escreveu um documento, Martim Afonso elaborou um documento sugerindo ao rei de Portugal que a colonização do Brasil, do ponto de vista econômico, fosse feita através de uma atividade agrária. Observe que Martim Afonso sugeriu uma atividade agrícola porque ele não encontrou ouro. Se ele tivesse encontrado ouro, evidentemente, a opção de Portugal seria pelo metalismo, porque nós não podemos desconectar que o Brasil está sendo colonizado dentro da perspectiva do mercantilismo metalista. Outro detalhe, como o ouro não foi encontrado, Martim Afonso sugere que a colonização, do ponto de vista econômico, então, fosse feita através de um produto agrícola. E Martim Afonso sugeriu que a colonização do Brasil, sob o ponto de vista político, ou seja, que a colonização política do nosso país fosse feita através do sistema de capitanias hereditárias. O sistema de capitanias, ele não foi adotado pela primeira vez no Brasil. Portugal já adotava o sistema de capitanias hereditárias nas suas colônias africanas com um sucesso muito bom. E como o sistema de capitanias obtinha um sucesso muito bom na África, o Martim Afonso fez o quê? Martim Afonso sugeriu que esse sistema de capitanias ele fosse transladado para cá e implantado aqui. Então, com essas duas sugestões, que a colonização política fosse feita através das capitanias e que a colonização econômica fosse feita através de um produto agrícola, nesse momento, o rei de Portugal, que era Dom João III, acatou as decisões de Martim Afonso e, dessa forma, começa a colonização do Brasil. Certo? Vamos começar a entender como se deu essa colonização sob o prisma econômico. Depois, vamos falar sobre o prisma político, social e, por fim, findaremos a aula do Brasil Colônia falando dos elementos que produziram a crise dos dois ciclos econômicos. O importante agora é que entendamos que o processo de colonização do Brasil vai se dar através de uma atividade agrícola porque o ouro não foi encontrado. Então, a sugestão do Martim Afonso, ela fora acatada pelo rei de Portugal, Dom João III, e a colonização do Brasil, economicamente, foi orquestrada, organizada através de uma atividade agrária. Vamos entender como funcionava a estrutura, as características econômicas da colonização do Brasil. Vamos juntos. Então, quando Martim Afonso deu a sugestão que a colonização do Brasil fosse feita através de um produto agrícola, Portugal nem titubeou. Portugal, instantaneamente, escolheu o produto cana-de-açúcar. Por que Portugal escolheu a cana-de-açúcar? Em primeiro lugar, Portugal já tinha um pequeno plantio de cana
nas suas colônias africanas. Portugal já tinha um pequeno plantio de cana nas suas colônias da África, e como Portugal já tinha um pequeno plantio e uma pequena produção de açúcar nas suas colônias africanas, Portugal já tinha, digamos assim, um know-how. Portugal já tinha técnica, Portugal já dominava os recursos, o que evidentemente facilita o empreendimento, a implantação de qualquer tipo de atividade. Segundo lugar, além de Portugal já ter esse know-how, o açúcar, na época, era um produto extremamente rentável. Para vocês terem uma noção, antes de Portugal popularizar o açúcar era considerado uma especiaria, o chamado ouro branco, uma especiaria, e, portanto, um produto que tinha um apelo, um valor de mercado absurdo. Então, observe, nada melhor do que você começar uma atividade econômica tendo a certeza de que lucrará com ela e, evidentemente, a escolha da cana-de-açúcar deu-se também por conta disso. Portugal tinha certeza que a atividade açucareira, ou seja, a produção de açúcar, era uma atividade extremamente rentável. Bom, além de Portugal ter a expertise, ter o know-how com a atividade açucareira, além de Portugal ter a certeza que o açúcar dava lucro, ainda tinha uma outra questão que acabou fazendo com que Portugal escolhesse a cana-de-açúcar como o primeiro produto da economia colonial brasileira. E o que foi? As condições climáticas do Brasil. Como dito, Portugal já tinha um pequeno plantio de cana e uma pequena produção de açúcar na África, e a cana adaptou-se muito bem às condições geoclimáticas da África. Como as condições geoclimáticas da África são semelhantes às nossas, inclusive o Brasil já foi à África, na Pangeia, e o açúcar adaptava-se muito bem na África, não tinha como o açúcar não adaptar-se muito bem no Brasil. Então, esses três fatores, o conhecimento da tecnologia, das técnicas de plantio, o know-how, o fato de Portugal ter mudas de cana, o segundo elemento, a certeza do lucro, a certeza que a cana-de-açúcar era uma atividade rentável, lucrativa, e o terceiro elemento, que seria as condições climáticas, esses três elementos combinados fizeram com que Portugal escolhesse como primeiro produto para dar início ao processo de colonização do Brasil a cana-de-açúcar. Quando a cana foi escolhida, Portugal deparou-se com outro problema: falta de dinheiro. Lembre-se que a metrópole portuguesa estava em crise econômica por conta do declínio do comércio de especiarias. Então, Portugal não tinha dinheiro para financiar o empreendimento do açúcar. Alguns de vocês podem estar se perguntando para que Portugal precisava de dinheiro. O dinheiro era para plantar cana? É evidente que não. O dinheiro era para construir os engenhos. Porque, gente, a cana ia ser plantada, mas o açúcar precisava ser produzido aqui. Lembre, nós comentamos que a viagem de Portugal para o Brasil na época, se todas as condições fossem favoráveis, durava de 3 a 4 meses. Então, se você apenas produzisse cana para cortá-la e o açúcar ser fabricado na Europa, nessa travessia do Brasil para a Europa, havia uma probabilidade muito grande da cana-de-açúcar secar ou então sofrer uma transformação química que a transformaria em vinagre. Por isso, Portugal precisava de recursos para
construir os engenhos do Brasil e produzir o açúcar no nosso país. O governo de Portugal não dispunha de recursos necessários para financiar a construção dos engenhos. Inclusive, Portugal já estava pensando em desistir da atividade açucareira quando a Holanda, os holandeses já eram parceiros de Portugal no empreendimento de açúcar que Portugal tinha na África. Então já havia uma relação de parceria econômica entre a Holanda e Portugal, e a Holanda resolveu estender essa parceria para o Brasil. A Holanda se predispôs a financiar o ciclo do açúcar. A Holanda ofereceu a Portugal a quantia que fosse necessária para Portugal montar os engenhos no Brasil. Os holandeses não impuseram limites ao valor que seria repassado para Portugal. Agora, a Holanda se ofereceu para financiar o ciclo do açúcar e, em troca, exigiu o seguinte: a Holanda disponibilizaria os recursos, mas, em troca, a Holanda exigiu de Portugal o monopólio absoluto do refino e da distribuição do açúcar no mundo. Então a Holanda iria dispor do capital, financiar a construção dos engenhos e, em troca, a Holanda iria ter o monopólio do refino e da distribuição do açúcar no mundo. Há que se registrar, e é bom você aí que está me assistindo anotar isso, destacar com a caneta marca-texto, com a caneta de cor diferente, que na época, Idade Moderna, apenas a Holanda dominava as técnicas industriais de refino. Apenas a Holanda, no período, dominava as técnicas industriais de refino. É claro que isso, de certa forma, deixou Portugal ou qualquer outra nação que quisesse implementar atividade açucareira refém da Holanda. Mas é importante que se registre isso. Somente a Holanda tinha tecnologia para refinar açúcar de forma industrial nesse período. Ora, Portugal, então, sem recursos, aceita a proposta feita pelos holandeses. Os holandeses liberam a grana e, com o dinheiro holandês, todos os engenhos foram construídos no Brasil. O financiamento holandês resolve o problema econômico que Portugal tinha. Então, a Holanda financia a construção dos engenhos. Todo o açúcar era produzido no Brasil. Com exceção da Bahia, nós vamos ver mais à frente, todas as capitanias produziam o açúcar que era chamado de açúcar mascavo. É importante reiterar que o açúcar mascavo dessa época não é o mesmo açúcar mascavo de hoje. O açúcar mascavo da época era uma rapadura, tá? Ele era feito em tabletes chamados de pães de açúcar. Título de curiosidade: o pão de açúcar tinha um formato do mesmo monumento que no Rio de Janeiro chama-se Pão de Açúcar, por isso que aquele monumento se chama Pão de Açúcar, por conta do formato, e todo o açúcar era produzido no Brasil, chamava-se açúcar mascavo. O grande centro de produção de açúcar era o Nordeste, notadamente a capitania de Pernambuco. Todo o açúcar era produzido no Brasil. Como a economia açucareira estava enquadrada no mercantilismo, é bom dar uma olhada lá
na aula de mercantilismo, tá? Tá postada pra gente. A economia açucareira, enquadrada no mercantilismo, era uma economia de exploração. Então, o Brasil produzia açúcar para beneficiar Portugal. E como a colonização mercantilista era uma colonização de exploração e enquadrada no pacto colonial, se a economia é enquadrada no pacto colonial, ela está subordinada a uma série de regras. O pacto colonial é um conjunto de normas que regulamenta as relações metrópole e colônia. Então, existem várias regras, várias normas que compõem o pacto colonial. E uma das regras mais importantes, mais substanciais do pacto colonial chamava-se a regra do exclusivismo metropolitano. A regra do exclusivismo metropolitano defendia que tudo que a colônia produzisse obrigatoriamente teria que ser vendida à metrópole. Tudo que a colônia produzisse obrigatoriamente teria que ser vendido para a metrópole. Exclusivismo metropolitano. O Brasil, colônia de Portugal, só pode vender a Portugal. Ora, se o Brasil só pode vender a Portugal, quem é que vai determinar o preço do açúcar? Portugal, claro. O Brasil não tinha outros mercados, somente Portugal. Então, essa variável X, esse preço X, era definido por Portugal. E Portugal pagava muito barato pelo açúcar brasileiro. E aí você entende como havia o exclusivismo metropolitano e Portugal pagava muito barato pelo açúcar do Brasil. Os produtores de açúcar, chamados de senhores de engenho, ganhavam dinheiro se vendessem açúcar em quantidade. Os latifundiários só ganhavam dinheiro se vendessem o açúcar em quantidade. Daí o termo produção em larga escala. Entendeu? Então, os latifundiários, os senhores de engenho, como eram chamados, ganhavam dinheiro se vendessem o açúcar em quantidade. Daí o termo produção em larga escala. O Brasil vendia todo o açúcar a Portugal. Pelas regras do contrato que Portugal fez com a Holanda, Portugal pegava esse açúcar mascavo, revendia todo ele à Holanda. Portugal revendia de 500 a 1000 vezes mais caro. Evidentemente, o valor do açúcar que Portugal repassava para a Holanda variava com a safra. Se a safra fosse muito boa, o preço cai, porque a safra é grande, a oferta é grande. Se a oferta é muito grande, o preço da mercadoria cai porque fica a mercadoria sobrando. Se a safra é menor, o preço é maior. Então, a safra maior, o preço menor. Safra menor, preço maior, relação de oferta e procura. Então, Portugal compra o açúcar mascavo do Brasil, revende todo este açúcar à Holanda de 500 a 1000 vezes mais caro. A Holanda, por sua vez, como era a única nação que dominava a tecnologia de refino industrial do açúcar, refina, pega esse açúcar mascavo, refina, transforma-o em açúcar cristal. Até hoje o termo usado é este, açúcar cristal, porque ele fica em cristais brancos. E a Holanda revendia esse açúcar para a Europa inteira por 5.000 vezes o preço que comprava, que adquiria de Portugal.
Então observe que coisa interessante. Durante o ciclo do açúcar, Portugal ganhava rios de dinheiro. A Holanda ganhava oceanos de dinheiro. Enquanto que o Brasil que efetivamente produzia riqueza, não ganhava nada. Desta maneira, a gente consegue compreender como a política mercantilista ela era uma política nociva, como a política mercantilista era uma erva daninha para as colônias. Mas é óbvio, o objetivo da política mercantilista era exatamente esse. A colônia ela servia única e exclusivamente para oferecer lucros à metrópole. Então, o financiamento holandês criou esta engrenagem no ciclo do açúcar brasileiro, correto? Durante toda a existência do ciclo do açúcar, até a decadência, que foi em 1654, veremos a posteriori, o comércio do açúcar foi estabelecido nessas bases. Todo o açúcar era produzido no Brasil, pelas regras do Pacto Colonial Mercantilista, exclusivismo metropolitano. O Brasil só poderia vender a Portugal. Portugal, portanto, determinava o preço. Devido ao acordo que Portugal tinha com a Holanda, Portugal comprava todo este açúcar mais caro, revendia a Holanda. A Holanda refinava e revendia o açúcar por 5.000 vezes o valor que comprava de Portugal. Observe, então, que o ciclo do açúcar está enriquecendo muito Portugal, mas quem acabou sendo o maior beneficiado com a acumulação de capitais gerada pelo ciclo do açúcar foi a Holanda. Tranquilo? Então, este momento aqui, inicial do financiamento, é muitíssimo importante para que vocês entendam o que foi feito com o dinheiro do ciclo do açúcar chamado Ouro Branco. Então, houve uma transferência de capitais do Brasil para a Holanda. A colonização de base mercantilista, ela, portanto, constituía-se como uma colonização extremamente prejudicial para a colônia e extremamente benéfica para a metrópole. As regras impostas pelo Pacto Colonial eram corrosivas e destrutivas para a colônia. É por isso que todas as áreas que tiveram a colonização mercantilista, todas as áreas que tiveram uma colonização de exploração, são hoje nações subdesenvolvidas. Então, a gente pode e deve correlacionar uma das razões do desenvolvimento ou do subdesenvolvimento de um país tem ligação direta com o modelo de colonização. É claro que o modelo de colonização, mercantilismo, não é o único elemento que contribui para o subdesenvolvimento. Existem várias outras questões históricas atreladas a isto. Não é a questão mercantilista não é o único fator que contribui para o subdesenvolvimento, mas é um dos fatores que muito estimula, que muito contribui para o subdesenvolvimento. Entendeu? Então, o modelo de colonização mercantilista foi corrosivo para todas as colônias que foram obrigadas, devido ao Pacto Colonial, a se subordinarem a esse tipo de modelo. Certo? Bom, dentro ainda da perspectiva mercantilista, a economia açucareira foi organizada através dos moldes da plantation. Como era que funcionava uma economia mercantilista organizada pelos moldes da plantation? Vamos compreender como é que funcionava uma economia organizada nos moldes da plantation? No próximo bloco, a gente vai explicar detalhadamente como funcionava a agricultura de plantation do período colonial brasileiro. Tá bom? Até o próximo bloco. Vamos lá.